Um ano se passou desde que 300 espartanos e seus aliados caíram nas Termópilas. Mas para Esparta, o luto ainda é fresco como o sangue derramado naquele desfiladeiro estreito. Leônidas, o rei guerreiro, transformou-se em lenda ao custo de sua vida, e seu fantasma agora paira sobre cada canto da cidade-estado, lembrando a todos que o preço da glória pode ser a própria existência. Enquanto as mães espartanas ainda vestem preto e os anciãos repetem as histórias da última resistência, uma nova ameaça se aproxima das montanhas do norte, tão colossal que faz o exército de Leônidas parecer uma mera escaramuça. 300.000 persas marcham sob o comando de Xerxes, o rei dos reis, trazendo consigo não apenas a intenção de conquistar, mas de apagar a Grécia do mapa para sempre. Desta vez, não haverá desfiladeiro para conter a maré. Desta vez a batalha será em campo aberto, e Esparta precisará de um novo leão para liderar sua carga. Nesse cenário de desespero iminente, surge um jovem de 25 anos que nunca deveria estar no centro dos acontecimentos. Pausanias é sobrinho de Leônidas, mas seu destino original era bem diferente daquele do tio lendário. Quando Leônidas partiu para as Termópilas, sabia que provavelmente não retornaria e deixou para trás um filho ainda criança, Pleistarchus, que seria o herdeiro legítimo do trono espartano. Pausanias foi designado como regente, alguém que deveria governar temporariamente até que o menino atingisse a maioridade, um cargo administrativo que exigia paciência e habilidade política, não necessariamente genialidade militar. Ele foi criado para ser um guardião, não um guerreiro, para proteger o trono de seu primo, não para esculpir seu próprio nome nas sagras imortais de Esparta. Mas o peso da coroa que ele nunca desejou carregar é quase insuportável. A cada conselho militar, a cada reunião com os éforos, os anciãos que governavam Esparta com mãos de ferro, Pausanias sente os olhares comparativos que o perseguem como fantasmas. Os veteranos que lutaram ao lado de Leônidas sussurram entre si, questionando se aquele jovem magro e hesitante realmente possui o sangue dos Leônidas. Nos corredores do poder, as frases cortam mais fundo que qualquer espada persa. Seu tio teria decidido isso em um instante. Leônidas nunca hesitaria diante de tal escolha. O que Leônidas faria agora? O fantasma dos 300 não é apenas uma memória distante, é uma presença constante que avalia cada movimento seu, cada palavra que pronuncia, cada ordem que emite. Pausanias vive à sombra de um homem que se tornou mais que homem, uma lenda imortal, cujo brilho ameaça ofuscar qualquer um que ouse ficar próximo. Enquanto isso, a ameaça persa se materializa no horizonte como uma tempestade que não pode ser evitada. Desta vez, Xerxes não enviou apenas um contingente para punir Atenas por sua insolência. O rei persa convocou todas as nações sob seu domínio, das fronteiras da Índia às margens do Egito, para contribuir com soldados para o que seria o maior exército já reunido na história da humanidade. 300.000 combatentes marcham em formação que se estende por quilômetros, acompanhados por uma vasta rede de suprimentos que inclui mercadores, escravos, artesãos e, dizem as histórias mais exageradas, elefantes de guerra trazidos das terras distantes da Pérsia propriamente dita. Mas o número mais aterrorizante não é o total de soldados persas, e sim os 50.000 gregos que decidiram lutar ao lado do invasor. Cidades-estado inteiras, amedrontadas pela força persa ou seduzidas por promessas de ouro e poder, traíram sua própria civilização e agora marcham contra seus irmãos. A Grécia não enfrenta apenas um inimigo externo, mas uma guerra civil disfarçada de invasão, e a desconfiança entre as cidades que ainda resistem é tão profunda quanto o ódio que sentem pelos persas. Pausanias, ainda atordoado pela responsabilidade que recai sobre seus ombros, precisa agora tomar decisões que determinarão não apenas seu destino pessoal, mas o de toda a civilização grega. Os persas não vieram para impor tributos ou exigir submissão simbólica, vieram para destruir. Cidades serão queimadas, populações serão escravizadas, templos serão profanados, e a própria ideia de liberdade grega
tão valorizada em Atenas quanto em Esparta, será apagada da face da terra. Xerxes deixou claro em suas mensagens que não aceitará rendições honrosas, apenas aniquilação total. Para os gregos, esta é uma guerra de sobrevivência. E o jovem regente espartano, atormentado pela sombra de um tio morto, é a última esperança de um povo que se recusa a morrer. Enquanto Pausanias luta contra seus próprios demônios em Esparta, a situação em Atenas atingiu níveis de desespero que beiram o colapso civilizacional. As muralhas da cidade, outrora orgulhosas, agora são apenas cinzas fumegantes. Xerxes, em sua fúria vingativa, ordenou que Atenas fosse varrida do mapa, e seus soldados cumpriram a ordem com uma eficiência aterrorizante. Templos que resistiram por séculos desabaram em pilhas de pedras carbonizadas, casas de cidadãos livres transformaram-se em abrigos para ratos e fantasmas, e a Acrópole, símbolo máximo da glória ateniense, foi profanada de formas que os sacerdotes preferem nem descrever. As mulheres e crianças de Atenas foram evacuadas às pressas para as ilhas vizinhas de Salamina e Egina, onde vivem em acampamentos improvisados, alimentando-se de rações escassas e alimentando a esperança igualmente escassa de que seus maridos, pais e filhos consigam reverter o que parece uma derrota inevitável. Temístocles, o estrategista que concebeu a brilhante vitória naval de Salamina no ano anterior, agora enfrenta seu maior desafio político. Ele sabe, com a certeza que apenas a experiência em batalha pode proporcionar, que a supremacia naval não será suficiente para deter a máquina terrestre persa. Por mais que os triremes gregos dominem os mares, enquanto o exército de Xerxes puder marchar livremente pela Grécia continental, a guerra estará perdida. Atenas precisa de soldados em terra, e a única cidade capaz de fornecer a espinha dorsal de um exército terrestre é Esparta. Temístocles viaja pessoalmente para a cidade de Lacônia, atravessando territórios hostis e evitando patrulhas persas, carregando consigo não apenas a esperança de seu povo, mas um ultimato que pode selar o destino de toda a Grécia. Ao chegar em Esparta, Temístocles encontra um cenário político tão complexo quanto o campo de batalha que deixou para trás. Os Éforos, o conselho de 5 anciãos que detinha o poder real em Esparta, reúnem-se em câmara fechada para discutir o pedido ateniense. Mas há um problema que transcende a política. O festival religioso de Carneia está em andamento, um período sagrado durante o qual os espartanos são proibidos por lei divina de empreender qualquer campanha militar. A mesma justificativa religiosa que quase impediu Leônidas de marchar para as Termópilas agora ameaça paralisar a resposta espartana mais uma vez. Os Éforos, homens cautelosos por natureza e experiência, hesitam. Alguns argumentam que enviar o exército agora seria provocar a ira dos deuses, algo ainda mais perigoso que os persas. Outros, mais pragmáticos, questionam se vale a pena sacrificar soldados espartanos para defender cidades que até recentemente eram rivais comerciais e políticas. Temístocles, percebendo que a hesitação espartana pode custar a guerra, joga sua cartada mais desesperada. Diante dos Éforos reunidos, ele declara que Atenas não tem mais escolha. Ou Esparta lidera uma coalizão grega unificada imediatamente, ou Atenas considerará seriamente a oferta persa de aliança. A ameaça é tão chocante quanto eficaz. Os Éforos sabem que, se Atenas se juntar aos persas, o equilíbrio de poder se tornará tão desfavorável que nem mesmo a lendária infantaria espartana poderá reverter. A chantagem ateniense funciona, mas coloca Esparta em uma posição desconfortável. Eles precisam liderar, mas não podem liderar durante o festival sagrado. A solução encontrada é tipicamente espartana em sua engenhosidade política. Um pequeno contingente será enviado imediatamente, não como exército, mas como observadores, uma ficção legal que satisfaz as exigências religiosas enquanto permite algum movimento militar. O comando geral, no entanto, precisará esperar o fim do festival, e quem liderará essa força quando ela finalmente marchar? A escolha recai sobre Pausanias.
não por qualquer confiança em suas habilidades militares, mas simplesmente porque ele é o rei regente, o oficial de mais alta patente disponível quando o exército finalmente puder se mover. É uma decisão política, não militar, uma daquelas ironias do destino que colocam homens comuns em posições extraordinárias. Pausanias comandará 5.000 espartanos, o coração da infantaria grega, além de aproximadamente 33.000 aliados vindos de diversas cidades-estado que ainda resistem à maré persa. Contra ele, 300.000 soldados persas bem equipados e experientes, apoiados por 50.000 gregos traidores que conhecem perfeitamente as táticas e os pontos fracos de seus compatriotas. As probabilidades são tão absurdas que qualquer general racional consideraria a missão suicida, mas Pausanias não tem escolha. A sombra de Leônidas o empurra para frente e o peso de uma civilização inteira repousa sobre seus ombros ainda jovens. Do outro lado da planície, um homem completamente diferente aguarda o confronto com uma confiança que beira a arrogância divina. Mardônio, o comandante supremo das forças persas na Grécia, é um veterano de 3 décadas de guerras implacáveis, um guerreiro que forjou sua reputação no sangue de inúmeros inimigos e na lealdade inabalável de seus soldados. Sobrinho de Dário, o Grande, e primo de Xerxes, Mardônio cresceu nos corredores do poder persa, mas ao contrário de muitos nobres que delegavam suas batalhas a subordinados, ele sempre liderou pessoalmente suas tropas nas situações mais perigosas. Conquistou a Trácia quando ainda era jovem, esmagou rebeliões na Frígia com mão de ferro e jamais perdeu uma batalha de importância significativa. Para ele, os gregos são amadores talentosos, guerreiros corajosos mas ingênuos, que confiam demais na emoção e de menos na estratégia. Ele viu o que aconteceu em Maratona, onde um exército persa foi derrotado por atenienses desesperados, mas atribui aquela derrota à incompetência dos comandantes, não à superioridade grega. Mardônio não cometerá os mesmos erros. O acampamento persa estabelecido nas proximidades de Plateia é uma cidade por si só, uma fortaleza móvel cercada por paliçadas de madeira tão altas quanto as muralhas de muitas cidades gregas. Dentro desse perímetro protegido, 300.000 soldados de 46 nações diferentes coexistem em uma tensão controlada pela disciplina persa e pelo medo das punições. Há arqueiros da Pérsia propriamente dita, cujos arcos compostos podem perfurar armaduras a 200 metros de distância, a cavalaria pesada da Média e da Báctria, guerreiros montados em cavalos enormes cobertos de armaduras de metal, a infantaria ligeira da Frígia e da Lídia, homens rápidos e ágeis especializados em guerrilha. Há até mesmo contingentes da Índia distante, soldados de pele escura que lutam com espadas curvas e escudos de couro de rinoceronte. E, mais impressionante para os gregos que observam das colinas, há os elefantes de guerra, bestas colossais cobertas de armaduras coloridas, com torres nas costas carregando arqueiros que podem disparar de uma altura inalcançável para a infantaria comum. Mardônio, porém, não é apenas um comandante que confia em números. Ele é um mestre da guerra psicológica, e suas primeiras ações na campanha de Plateia revelam uma estratégia tão cruel quanto eficaz. Em vez de atacar imediatamente as posições gregas nas colinas, ele envia sua cavalaria ligeira para devastar o campo ao redor. Fazendas que alimentaram gerações de famílias gregas são queimadas em uma noite. Plantações prontas para a colheita são pisoteadas pelos cascos dos cavalos persas. Camponeses que tentam defender suas propriedades são massacrados sem piedade, seus corpos deixados como advertência para quem ousa resistir. A cavalaria persa não busca confronto direto com os hoplitas gregos, busca destruir a capacidade grega de sustentar a guerra a longo prazo. Sem comida, sem abrigo, sem esperança, os exércitos gregos nas colinas começarão a sentir fome, e a fome desmoraliza até os soldados mais disciplinados. Enquanto a cavalaria semeia destruição, Mardônio emprega outra arma igualmente poderosa, o ouro persa. Seus emissários percorrem as cidades-estado gregas que ainda hesitam, carregando cofres cheios de dáricos, as moedas de ouro persas cujo valor é reconhecido em todo o mundo conhecido. A oferta é simples e tentadora. Junte-se ao grande rei,
aceite a soberania persa e receba ouro suficiente para tornar sua cidade mais rica que todas as rivais. Muitas cidades, especialmente aquelas que já nutriam ressentimentos contra Atenas ou Esparta, aceitam a oferta. Tebas, a poderosa cidade-estado da Beócia, não apenas aceita, como envia seus melhores hoplitas para lutar ao lado dos persas. Outras cidades menores seguem o exemplo, e a coalizão grega começa a rachar sob a pressão combinada da fome e da traição. Pausânias, das colinas onde seu exército está acampado, observa a fumaça das fazendas queimadas e recebe relatos desanimadores de deserções e traições. A guerra que ele precisa vencer não é apenas contra os persas, mas contra o medo, a fome e a deslealdade que corroem suas forças por dentro. 11 dias se passaram desde que os dois exércitos se posicionaram para o confronto, e a tensão entre os soldados gregos atingiu níveis insuportáveis. Durante todo esse período, Pausânias manteve suas forças nas colinas, recusando-se a descer para a planície onde a cavalaria persa poderia manobrar livremente. Mardônio, por sua vez, esperava pacientemente que a fome e a sede fizessem o trabalho que suas lanças não podiam realizar. Os exércitos se encaravam através da planície de Plateia como dois lutadores exaustos que estudam os movimentos um do outro antes do golpe final, nenhum dos dois disposto a cometer o primeiro erro. Mas a natureza humana não foi projetada para suportar tensão infinita, e a paciência dos soldados, especialmente dos aliados não espartanos, começou a se esgotar perigosamente. O golpe mais duro veio quando a cavalaria persa, sob o comando do habilidoso general Macístio, conseguiu interceptar e destruir a principal fonte de água do exército grego. Durante um ataque relâmpago ao amanhecer, os cavaleiros persas massacraram os destacamentos que protegiam os mananciais e envenenaram os poços com corpos em decomposição e excrementos animais. Em questão de horas, a sede tornou-se uma ameaça mais imediata que os persas. Soldados começaram a desmaiar durante as formações, suas línguas inchadas e gargantas secas. Os comandantes aliados, desesperados, pressionaram Pausânias por uma ação imediata, qualquer ação que pudesse aliviar o sofrimento de seus homens. O jovem regente espartano, sentindo o peso de milhares de vidas em suas decisões, fez a única escolha que parecia sensata naquele momento de crise. Na calada da noite, Pausânias ordenou uma retirada estratégica das colinas para uma nova posição mais próxima de fontes de água seguras e melhor protegida contra ataques de cavalaria. O plano era simples: mover o exército sob cobertura da escuridão, reassumir posições defensivas antes do amanhecer e forçar Mardônio a atacar em terreno desfavorável se quisesse um confronto. Mas a execução do plano revelou-se um pesadelo logístico que expôs as fragilidades da coalizão grega. Na escuridão completa, com ordens sendo transmitidas verbalmente através de cadeias de comando confusas e soldados exaustos pela sede e pela fome, a retirada transformou-se em caos. Comandantes de diferentes cidades interpretaram as ordens de maneiras diferentes. Alguns moveram suas tropas muito rápido, outros muito devagar. Unidades inteiras se perderam na noite, vagando sem direção pela planície. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o campo de batalha na manhã seguinte, o exército grego estava dividido em 3 grupos separados, espalhados por quilômetros de terreno hostil, cada um vulnerável a um ataque coordenado. Do outro lado da planície, Mardônio observou a cena com uma satisfação que mal conseguia esconder. Para seus olhos treinados, a visão do exército grego fragmentado e recuando só podia significar uma coisa: o inimigo estava em fuga, derrotado pela sede, pela fome e pelo medo. Era o momento que todo general espera, a oportunidade de aniquilar um exército em retirada e terminar a guerra de uma só vez. Mardônio não hesitou. Reuniu suas melhores tropas, os imortais persas, a infantaria pesada, a cavalaria de elite e ordenou o avanço total. 100.000 soldados persas desceram sobre os gregos como uma avalanche, certos de que a vitória estava ao alcance de suas mãos. O que Mardônio não sabia, o que ele não podia saber, era que a aparente retirada grega não era uma derrota,
mas uma armadilha não intencional que se transformaria no maior massacre que a Pérsia jamais sofreria. O erro fatal foi cometido, e não havia como voltar atrás. Quando o sol se elevou completamente sobre a planície de Plateia, Pausanias olhou ao redor e compreendeu o horror de sua situação. Ele e seus 10.000 soldados, compostos pelos melhores hoplitas espartanos e pelos guerreiros da cidade aliada de Tégia, estavam completamente isolados do resto do exército grego. À sua frente, uma massa de 100.000 persas avançava em formação de batalha, seus estandartes coloridos tremulando ao vento, seus escudos refletindo a luz da manhã como um mar de metal em movimento. Não havia recuo possível, não havia reforços chegando, não havia esperança de resistir a números tão esmagadores. Era exatamente o tipo de situação que matara Leônidas nas Termópilas, um punhado de gregos contra uma enchente de bárbaros, lutando até o último homem enquanto o mundo assistia. Pausanias enfrentou neste momento a decisão mais difícil de sua vida, uma escolha que definiria não apenas seu destino pessoal, mas a própria essência de seu caráter. Ele podia ordenar a retirada imediata, abandonar os aliados tégios à própria sorte e salvar o núcleo espartano para lutar outro dia. Era a decisão militarmente sensata, a escolha que qualquer general racional faria diante de probabilidades tão absurdas. Os éforos em Esparta certamente entenderiam, os historiadores talvez até elogiassem sua prudência. Mas enquanto Pausanias olhava para os rostos dos soldados tégios, homens que haviam confiado em sua liderança e marchado para a morte ao lado dos espartanos, ele soube que não poderia fazer isso. A sombra de Leônidas não era apenas um peso que oprimia, era também um farol que iluminava o caminho da honra. Leônidas morreu porque escolheu ficar, porque entendeu que algumas coisas são mais importantes que a sobrevivência pessoal. Pausanias fez a mesma escolha. Ele ficaria. Ele lutaria. E diferente de Leônidas, ele venceria. Mas antes que os espartanos pudessem avançar, havia uma formalidade que precisava ser cumprida, um ritual tão antigo quanto a própria Esparta. Enquanto as flechas persas começavam a cair ao redor de sua posição, matando soldados a cada instante, Pausanias convocou seus adivinhos e ordenou um sacrifício aos deuses. O sangue de um cabrito jovem foi derramado sobre o altar portátil, e o adivinho examinou as entranhas fumegantes em busca de sinais divinos. Os augúrios foram desfavoráveis. Pausanias ordenou outro sacrifício, e outro, enquanto os persas se aproximavam cada vez mais, e os gritos dos feridos ecoavam pelas colinas. Os soldados espartanos permaneciam imóveis, seus escudos erguidos, suas lanças apontadas para o inimigo que se aproximava, esperando a ordem para avançar com uma disciplina que beirava o sobrenatural. Flechas caíam como chuva ao seu redor, homens morriam em silêncio, e ainda assim a falange não se movia. Os persas, vendo aquela quietude aterrorizante, devem ter se perguntado se estavam enfrentando homens de carne e osso ou estátuas vivas esculpidas em mármore e aço. Finalmente, após vários sacrifícios e intermináveis minutos de tensão insuportável, os augúrios se tornaram favoráveis. O adivinho gritou que os deuses aprovavam o ataque, que a vitória era possível, que Esparta seria mais uma vez o martelo que esmagaria os inimigos da Grécia. Pausanias respirou fundo, sentiu o peso de 10.000 vidas em seus ombros e então abriu a boca e rugiu a ordem que seus soldados esperavam. Avante! O grito ecoou pelas colinas, repetido por centenas de comandantes, passado de boca em boca como um trovão que anunciava a tempestade. 10.000 hoplitas, espartanos e tégios, unidos pelo juramento de sangue, começaram a avançar colina abaixo em direção aos 100.000 persas que os aguardavam na planície. Era um movimento tão absurdo, tão suicida, tão magnificamente insano, que até os persas devem ter hesitado por um momento. O que aqueles gregos estavam fazendo? Eles não sabiam que estavam em desvantagem numérica de 10 para 1? Eles não entendiam que estavam marchando para a morte certa? Mas os persas não compreendiam Esparta.
Não entendiam que para aqueles homens a morte em batalha não era o pior destino possível. O pior destino era viver com vergonha, e aqueles 10.000 preferiam morrer de pé a viver ajoelhados. O impacto entre a falange espartana e a massa persa foi tão violento que o choque pôde ser ouvido a quilômetros de distância, um trovão de metal e carne que anunciou o início da maior batalha terrestre já travada em solo grego. Os espartanos não avançaram em desordem como os persas esperavam de soldados que marcham para a morte. Eles se moveram como uma única criatura, uma besta de 1000 cabeças coberta de bronze, cada homem protegendo o companheiro ao lado com a precisão de anos de treinamento implacável. As lanças espartanas, com mais de 3 metros de comprimento, atingiram a primeira linha persa muito antes que as espadas inimigas pudessem alcançar os gregos. 100 persas caíram no primeiro impacto, perfurados através de seus escudos de vime e couro, seus corpos formando uma barreira macabra sobre a qual os sobreviventes precisavam lutar. A linha persa, composta por soldados de dezenas de nações diferentes, não estava preparada para enfrentar algo assim. Eles estavam acostumados a lutar contra inimigos que recuavam diante de números superiores, que hesitavam diante da cavalaria, que se desorganizavam sob chuva de flechas. Mas os espartanos não recuavam, não hesitavam, não se desorganizavam. Eles avançavam em silêncio, suas respirações ritmadas, seus passos sincronizados, uma máquina de matar tão perfeita que parecia ter sido forjada pelos próprios deuses da guerra. As flechas persas caíam sobre eles como granizo, ricocheteando nos capacetes de bronze, perfurando ocasionalmente uma brecha na armadura, matando um homem aqui e ali. Mas a falange continuava avançando, os mortos sendo substituídos instantaneamente pelos soldados da fileira seguinte, a formação mantendo-se intacta apesar das baixas. Era como tentar parar uma avalanche atirando pedras nela. Os persas, percebendo que sua infantaria comum não conseguia conter o avanço grego, começaram a enviar suas tropas de elite para o centro do combate. Os imortais, os 10.000 soldados de Skol, que formavam o coração do exército persa, avançaram para enfrentar os espartanos. Eram homens treinados desde a infância para a guerra, equipados com as melhores armaduras que o ouro persa podia comprar, e liderados pelos mais experientes generais do império. Quando os imortais colidiram com os espartanos, o som da batalha mudou de tom. Não era mais o barulho confuso de uma multidão lutando, mas o ritmo metódico de 2 máquinas de guerra perfeitamente calibradas tentando se destruir mutuamente. Lanças quebravam, escudos rachavam, homens caíam de ambos os lados, e ainda assim nenhuma das linhas recuava. Foi nesse momento crítico, quando o resultado da batalha ainda pendia como uma espada sobre a cabeça de todos os presentes, que Mardônio tomou uma decisão que selaria seu destino. Vendo seus imortais hesitarem diante da muralha espartana, o general persa montou em seu cavalo de guerra, vestiu seu capacete mais imponente e liderou pessoalmente um contra-ataque desesperado contra o centro grego. Mardônio sabia que sua presença poderia inspirar seus soldados a um esforço final, que o exemplo pessoal do comandante às vezes valia mais que 1000 lanças. Ele avançou em direção ao coração da batalha, sua armadura reluzente destacando-se na confusão de metal e sangue, seus gritos de guerra ecoando sobre o campo. Mas enquanto Mardônio se aproximava da linha espartana, um guerreiro chamado Arimnesto, um espartano comum cujo nome jamais teria sido registrado pela história em outras circunstâncias, viu sua oportunidade. Com um movimento rápido e preciso, Arimnesto arremessou uma pedra de tamanho considerável em direção ao general persa. A pedra atingiu Mardônio no crânio com um som horrível, esmagando o osso e espalhando sangue e matéria cerebral sobre a crina de seu cavalo. O general persa caiu morto instantaneamente, seu corpo sendo pisoteado pela confusão da batalha antes mesmo de tocar o chão. A morte de Mardônio foi o golpe de misericórdia em um exército que já lutava para manter sua coesão. Quando a notícia se espalhou pelas fileiras persas, primeiro em sussurros incrédulos, depois em gritos de pânico, a disciplina que mantinha 300.000 homens unidos desmoronou como um castelo de areia atingido pela maré. Os soldados persas não lutavam por uma causa ou por uma pátria.
Lutavam pelo medo que Mardônio inspirava, pela certeza de que a derrota significava punições terríveis nas mãos do grande rei. Com Mardônio morto, esse medo evaporou, substituído por um instinto de sobrevivência muito mais poderoso. Os persas começaram a recuar, primeiro lentamente, depois em uma debandada completa em direção à segurança de sua fortaleza de madeira. Os espartanos, sentindo o cheiro do sangue inimigo como lobos em uma caçada, não deram trégua aos fugitivos. A falange que antes avançava em ritmo controlado transformou-se em uma avalanche de destruição, cada soldado perseguindo os persas em retirada com uma fúria acumulada durante dias de sede, fome e tensão insuportável. Os corpos persas começaram a se acumular na planície, centenas, depois milhares, formando montes que os sobreviventes precisavam escalar para continuar fugindo. O sangue escorria pelos sulcos do terreno, criando riachos vermelhos que os soldados pisavam sem perceber, tão absorvidos estavam pela fúria do combate. Cerca de 40.000 persas conseguiram alcançar a fortaleza de madeira e se barricaram dentro, esperando que as grossas paliçadas pudessem oferecer a proteção que suas lanças não haviam proporcionado. Mas a esperança durou pouco. Os atenienses, que haviam passado a manhã lutando contra os gregos traidores de Tebas, finalmente chegaram ao local principal da batalha e viram a fortaleza persa repleta de inimigos encurralados. Sem hesitar, os hoplitas atenienses uniram forças com os espartanos e começaram o ataque às paliçadas. Machados, arietes improvisados e pura força bruta foram empregados para derrubar as defesas de madeira, e quando as primeiras brechas se abriram, os gregos inundaram o interior da fortaleza como água através de uma represa rompida. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um massacre. Os 40.000 persas encurralados dentro da fortaleza não tinham para onde fugir, não tinham como se reorganizar, não tinham esperança de resistir à fúria grega. Durante horas, os soldados da coalizão mataram sistematicamente todos os persas que encontravam, sem distinção entre combatentes e não combatentes, entre soldados e auxiliares. As ruas de madeira da fortaleza transformaram-se em rios de sangue. Os corpos se acumulavam em montes tão altos que os gregos precisavam parar para remover os mortos antes de prosseguir. Quando o sol finalmente se pôs sobre a plateia, o massacre estava completo. Dos 300.000 persas que haviam marchado para a batalha naquela manhã, apenas 40.000 conseguiram escapar com vida. 260.000 corpos jaziam espalhados pela planície e dentro da fortaleza, o maior extermínio de tropas inimigas que a história grega jamais registraria. Após a batalha, Pausânias caminhou entre os mortos até encontrar a tenda de comando de Mardônio, ricamente decorada com tapeçarias persas, móveis de ébano incrustados de ouro e uma mesa repleta de iguarias preparadas para o banquete que o general persa jamais chegaria a desfrutar. Pausânias ordenou que os cozinheiros persas preparassem aquela mesma comida, usando as mesmas panelas de ouro e as mesmas especiarias exóticas, e que servissem o banquete aos comandantes gregos. Ao lado da mesa farta, ele ordenou que fossem colocadas as rações espartanas padrão, o simples caldo negro que alimentava seus soldados. Olhando para seus oficiais, Pausânias apontou para os 2 banquetes e declarou: "Vejam a estupidez deste homem. Ele tinha todas as riquezas do Oriente à sua disposição. Podia comer como um rei todas as noites, e ainda assim veio até aqui tentar roubar nossa pobreza. Agora sua comida alimenta seus vencedores, e sua arrogância alimenta a memória de sua derrota." Pausânias retornou a Esparta, como o maior herói que a cidade já produzira. Maior até que Leônidas, pois Leônidas havia morrido gloriosamente, mas Pausânias venceu. As ruas estavam lotadas de cidadãos que jogavam flores diante de seu caminho, mulheres que choravam de gratidão, veteranos que se ajoelhavam em respeito. Os números de sua vitória eram quase inacreditáveis. 260.000 persas mortos contra apenas 95 espartanos caídos em combate. A matemática por si só era tão absurda que parecia invenção de poetas, mas os corpos dos inimigos
apodreciam na planície de Plateia como testemunho silencioso da verdade. Pausânias havia feito o que nenhum general grego jamais fizera. Destruiu completamente o maior exército já reunido contra a Grécia, e o fez com baixas mínimas que desafiavam qualquer lógica militar. Mas a glória, como Pausânias descobriria amargamente, é uma companheira traiçoeira. A vitória em Plateia não apenas salvou a Grécia, também transformou seu comandante em algo que Esparta não sabia como lidar. Durante os meses seguintes, Pausânias começou a mudar de maneiras sutis primeiro, depois cada vez mais evidentes. Ele adotou roupas persas, as sedas macias e as túnicas coloridas que antes desprezava como símbolos de decadência oriental. Começou a cercar-se de guardas pessoais, homens que juravam lealdade a ele pessoalmente, não a Esparta. Passou a exigir que os cidadãos se prostrassem em sua presença, um costume completamente estranho à tradição espartana de igualdade entre iguais. Para os éforos e anciãos que observavam essas mudanças com crescente alarme, Pausânias estava se tornando exatamente aquilo que Esparta mais temia: um tirano, um homem que se colocava acima das leis e costumes que mantinham a cidade unida por séculos. As acusações de traição começaram a circular nos corredores do poder. Dizia-se que Pausânias estava em correspondência secreta com Xerxes, que planejava usar sua popularidade para se tornar governante absoluto de uma Grécia unificada sob proteção persa. Evidências foram apresentadas, cartas supostamente escritas por sua própria mão, testemunhas que juravam tê-lo ouvido falar com desprezo das instituições espartanas. A veracidade dessas acusações permanece duvidosa até hoje. Alguns historiadores acreditam que eram invenções de inimigos políticos, outros que Pausânias realmente planejava algum tipo de traição. O que importa é que os éforos, aqueles 5 anciãos que governavam Esparta com mãos de ferro, consideraram as evidências suficientes para agir. Quando Pausânias percebeu que estava prestes a ser preso e julgado por traição, ele fez o que qualquer suplicante faria na Grécia Antiga. Fugiu para o templo de Atena de bronze, buscando refúgio em solo sagrado onde nenhum cidadão poderia ser morto sem incorrer na ira dos deuses. Lá dentro, ele se sentou diante do altar da deusa e esperou que seus perseguidores recuassem. Mas os éforos eram tão determinados quanto piedosos. Em vez de invadir o templo e cometer sacrilégio, eles simplesmente ordenaram que o edifício fosse selado. Paredes de pedra foram erguidas, bloqueando todas as entradas, transformando o templo em um túmulo para seu ocupante ainda vivo. Pausânias ficou preso ali, sem comida, sem água, sem esperança de resgate. Dias se passaram, e dentro do templo escuro, o herói de Plateia lentamente morreu de fome. Os éforos esperaram pacientemente do lado de fora, monitorando os últimos momentos de vida do homem que haviam decidido destruir. Quando finalmente o silêncio dentro do templo se tornou absoluto e os guardas puderam ouvir nenhum movimento por horas, eles ordenaram que as paredes fossem derrubadas. Encontraram Pausânias caído ao lado do altar, seu corpo emaciado, seus olhos abertos mas vazios, sua expressão uma mistura de amargura e resignação. Mas ele ainda respirava, mal, quase morto, mas tecnicamente vivo. Os éforos não podiam permitir que ele morresse dentro do templo, isso ainda seria sacrilégio. Apressadamente, arrastaram seu corpo para fora do edifício sagrado, e nos momentos seguintes, enquanto o ar fresco tocava seu rosto pela primeira vez em dias, Pausânias finalmente expirou. O homem que salvara a Grécia morreu desonrado, faminto, abandonado pela cidade que um dia o aclamou como o maior de seus filhos. O legado de Pausânias permanece amargo e contraditório até os dias de hoje. Plateia foi a maior vitória terrestre da história grega, a prova definitiva de que a falange espartana era imbatível quando bem comandada, a demonstração de que números não significam nada diante da disciplina e da coragem.
Mas a morte trágica de seu comandante lança uma sombra sobre essa conquista. Um lembrete de que a glória na Grécia Antiga era sempre temporária, sempre sujeita às reviravoltas da política e às suspeitas de uma sociedade que temia seus heróis quase tanto quanto temia seus inimigos. E talvez o legado mais sombrio de Plateia seja o que ela desencadeou nos anos seguintes. Ao provar que Esparta era militarmente invencível, Pausânias plantou as sementes de um medo que cresceria até se transformar em guerra. As outras cidades gregas, especialmente Atenas, começaram a olhar para Esparta não como protetora, mas como ameaça potencial. Se os espartanos podiam destruir 300 mil persas, o que poderiam fazer contra seus vizinhos gregos se um dia decidissem expandir seu poder? Esse medo, essa desconfiança, essa paranoia crescente alimentaria as chamas das guerras do Peloponeso que devastariam a Grécia por gerações. Plateia salvou a Grécia dos persas apenas para condená-la a décadas de guerra civil, e o homem que tornou isso possível morreu faminto em um templo, esquecido pela cidade que um dia não conseguia viver sem ele.